Olha aí, essa é a nossa primeira aula sobre comunicação, sobre criatividade para curiosos. Então você que está aí, você é um sujeito curioso, uma sujeita curiosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso processo gratuito, simples, leve, divertido, para que você possa sair daqui muito melhor do que quando você entrou, para que a gente juntos construa algo bem potente aqui, para que você vá para o mundo e de fato se comunique e crie aquilo que você realmente quer e merece nesta vida. Eu acredito e espero que você também. Então bora lá, junto comigo nesse nosso processo que vai, repito e triplico, adiantar muito o teu corre por aí. Bora junto. Quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala sobre criatividade, algumas coisas já vêm na nossa cabeça. Comunicação a gente imagina que seja só a oratória, né? Então a gente pensa em comunicação, a gente pensa em falar e falar o tempo todo, né? Mas a gente precisa também desenvolver a nossa escutatória, o poder de ouvir o outro. E não ouvir esperando só aquele momento da resposta, né? Porque a gente tem essa tendência, a gente ouve só esperando ali o nosso momento para que a gente desembucha logo aquilo que está dentro da gente. Não, a gente precisa de fato ouvir de verdade, esperar o momento do outro, porque comunicação é emissor e receptor. E se tem alguém oferecendo, precisa necessariamente ter alguém ouvindo. E num mundo onde todo mundo quer falar, aquele que sabe ouvir, sai na frente. Então vamos aprender a ouvir e não aprender a ouvir só esperando o nosso momento de falar. Não, vamos ouvir de verdade, vamos ouvir prestando atenção. Vamos ter interesse, disposição. Nada é mais bonito do que, de fato, alguém interessado. Então, antes de você começar a sair por aí falando o tempo todo, saiba você que já existe muitas pessoas que pensam a mesma coisa. Então, vamos pensar de um jeito diferente. Vamos ouvir. Antes de você falar alguma coisa para alguém, procure ouvir antes. Aliás, essa é a primeira dica para as pessoas que querem pedir aumento, para você que quer ter aquele diálogo com o maridão difícil, para você que quer ter aquele papo mais delicado com o filho. Ouça primeiro o que eu chamo de ponte de encontro, seria esse primeiro nível de vínculo. É realmente uma via de acesso que você precisa construir para que ele possa se sentir apto, para que ele possa sentir à vontade com você falando. Então, antes de ir lá e desembuchar tudo para ele, calma, respira, pergunte primeiro, crie primeiro essa ponte de acesso, esse approach, o que na comunicação a gente chama muito de rapport. Construa este rapport antes de sair por aí falando que nem uma besta. Construa vínculo, tenho certeza que vai dar bom. E a segunda coisa que a gente vai pensar aqui é em criatividade. Denis, como assim criatividade? O que tem a ver criatividade com comunicação? Vou explicar. Na comunicação, a gente tem muitos traumas, né? Muitos bloqueios, muitos medinhos. Por que a gente tem esses traumas? Porque, óbvio, aconteceram traumas, a gente já se lascou lá atrás. Aquela apresentação de ciências que você teve que fazer, daquela vez que você foi oferecer tudo que você sentia para a pessoa amada e você também, E aí o que acontece? A gente cria dentro da gente, inconscientemente até, instintos de proteção, mecanismos de defesa. Na prática eu já me lasquei naquela outra vez, então o meu cérebro vai evitar aquele tipo de situação ou situações muito parecidas. Então a gente carrega estes traumas que não foram construídos hoje. Isso é importante a gente conversar, isso é importante da gente falar. Todas essas dificuldades, todos estes desafios, eles não foram construídos hoje, eles são do passado. O passado é uma coisa que definitivamente não volta mais. Então a gente precisa confiar no agora e se deslocar da nossa memória. Denis, está confuso esse troço. Calma. Como se deslocar da nossa memória? Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida fica armazenado numa espécie de HD aí.
Esse HD é chamado de memória. Então esse instinto de sobrevivência, mecanismo de defesa, vai sempre recorrer a este banco de dados para que a gente não se lasque de novo, certo? Então a gente precisa se deslocar dessa referência do passado e aí usar nossa imaginação para confiar naquilo que a gente é hoje, portanto, a nossa criatividade. Então, se você vai ter uma nova oportunidade de falar, não fique refém daquilo que te aconteceu ontem. Ai, mas da última vez que eu falei eu me lasquei. Não, primeiro, você não é aquela mesma pessoa de ontem. Confie em quem você é hoje, imagine uma situação diferente, crie ela, estude, se prepare e voa. Então, para este primeiro momento, eu quero oferecer para vocês a importância da escutatória, do quanto é necessário alguém estar ouvindo e do quanto é fundamental para a comunicação a gente começar a se deslocar do campo da memória e passar a imaginar e criar. Para mim, isso é criatividade, quando a gente faz a mesma coisa de jeitos diferentes. É quando a gente resolve aquela bucha ali, ó, de um jeito completamente outro daquilo que a gente estava acostumados a fazer. Essa é a nossa primeira aula, eu te espero para a segunda. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e fui!